Fala galera, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar apresentando para vocês memória. Então, primeiramente vamos entender o que é memória? Então, memória é a capacidade que o nosso organismo tem de armazenar informação e de você conseguir evocar ela, você conseguir lembrar dela. A memória vai ser constituída de basicamente 3 pilares, que vai ser a aquisição, junto com o aprendizado, do armazenamento e a evocação, que seria a lembrança. Sobre a aquisição e o aprendizado, eu vou falar um pouco no final sobre o aprendizado associativo e o não associativo. Agora eu vou começar sobre a memória e seus tipos. A memória, ela é constituída, ela pode ser classificada tanto quanto a natureza quanto ao tempo. Quanto à natureza, classificamos ela como declarativa e não declarativa. A declarativa é aquela que você consegue lembrar conscientemente. E ela pode ser dividida em semântica e episódica. E qual a diferença entre as duas? A semântica envolve fatos, acontecimentos que aconteceu, você sabe que aconteceu. Não tem dúvida, nem nada, você sabe. Vou dar um exemplo. O 11 de setembro. Eu nasci em 2001, porém eu não lembro o que aconteceu, eu não estava presente naquele momento. Mas eu sei que aconteceu, eu sei que o avião colidiu com as Torres Gêmeas. Isso eu sei, isso é um fato. Semântica. Agora o que seria diferente se eu tivesse lá nas Torres Gêmeas no momento que aconteceu isso. Eu vivi aquilo. A memória vai ser diferente, uma memória episódica. Você viveu ela, envolve sua emoção. Tanto que eu fiz até um macete, episódio que eu começo com ele, emoção, tipo, você experienciou aquilo, você estava naquele momento. E também temos a não declarativa, que a não declarativa, ou também conhecida como implícita, é que nós armazenamos inconscientemente. Que nem quando a gente está andando de bicicleta, de carro também, a gente sabe andar, a gente já aprendeu uma vez. Ou também quando a gente digita o teclado sem mesmo ver as teclas, sem mesmo olhar para elas, meio que no automático. Essa memória é muito relacionada com automatismo, com memória de trabalho operacional. E agora eu vou te falar sobre a classificação quanto ao tempo. Como vocês podem ver, na declarativa a gente tem a classificação quanto ao tempo, em que pode ser operacional, que ela dura normalmente de segundos a minutos. E o que seria isso? Essa memória serve para sequenciar um raciocínio. Quando eu estou lendo um livro, eu leio uma frase e vou para a próxima linha, né? Essa memória que eu usei nessa primeira frase vai dar a sequência ao meu raciocínio na segunda, para eu entender a segunda linha. E assim por diante, para eu entendendo tudo as linhas. Quando eu estou fazendo uma prova, principalmente, que eu leio a pergunta e eu vou respondendo, é uma sequência de raciocínios. Quem está trabalhando essa memória operacional, que dura de segundos a minutos. E ela é gerenciada pelo córtex pré-frontal dorso-lateral. E ele gerencia se essa memória vai ser esquecida ou lembrada, se ela vai ser transformada em curta ou longa duração. Ele que vai categorizar isso. Ele vai verificar as informações no nosso córtex para assim processar essa memória. Temos a de curta duração, que pode ser de minutos a horas, e que pode ser consolidada lá no hipocampo, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer sobre as estruturas relacionadas à memória, que pode ser consolidada pelo hipocampo a virar uma memória de longa duração, que basicamente é você lembrar, armazenar essa memória, que vai ficar para sempre para você. Tipo, algo que aconteceu quando você era pequeno e você lembra até hoje. Memória de longa duração. Entendeu? E vamos falar agora também um pouco sobre a perda de memória, né? Porque se a gente tem a memória, a gente pode ter a perda, né? Que pode estar associada às vezes a alguma doença ou às vezes a algum trauma. E essa chama amnésia, que é uma perda ou temporária ou às vezes gradual de memória. Ou que você não consegue consolidar novas memórias.
A amnésia, ela vai ser dividida em anterógrada e retrógrada. A amnésia anterógrada é que você não consegue consolidar novas memórias, você não consegue se lembrar do que aconteceu depois do ocorrido. Vamos supor um trauma, depois do trauma, você não consegue armazenar novas memórias. E temos a retrógrada, que é exatamente o oposto, você não consegue se lembrar do que aconteceu anteriormente ao trauma. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre o aprendizado, tanto associativo quanto não associativo. O aprendizado associativo, eu vou começar falando um exemplo clássico. Um experimento clássico que foi feito pelo Pavlov. Pavlov, ele pegou um cão, uma campainha e uma comida. Aí toda vez que ele ia alimentar esse cão, ele pegava a campainha, din-dom, e dava comida. Toda vez, din-dom, comida, din-dom, comida. O que Pavlov acabou fazendo? Acabou associando o estímulo sonoro, que seria a campainha, para um estímulo cefálico que levava a salivação do cachorro pela comida. Tanto que agora, se Pavlov chegasse ao cachorro e fizesse a campainha, o cachorro iria salivar. Porque ele achou que ia ter comida, mesmo não tendo. Por isso que há uma associação entre dois estímulos. Então, também temos outro caso clássico. Sabe quando a namorada tá naquele tempo lá, aquele período lá? E aí você vê ela chegando com aquela carinha brava assim. O que você faz? Você sai logo pra comprar alguma coisa pra agradar ela. Por quê? Porque você sabe que se você não fizer isso, alguma coisa te acontece. Aprendizado associativo. Entendeu? Você tá valorizando a tua existência, a tua vida. Bom, galera, é basicamente isso. E eu vou falar um pouquinho sobre o não associativo também. O não associativo, ele tem a ver com a habituação e a sensibilização. A habituação é de um estímulo não nocivo que você acaba se habituando com ele, que teu corpo acaba ignorando esse estímulo. Ele já se habituou, então ele não vai mais reagir a esse estímulo. E o de sensibilização é quando teu corpo ele fica sensibilizado a certo estímulo. Como se eu fizesse cócegas em você e você sente muita cócegas. Beleza? Agora eu vou lá e te relo um dedo. Você já sente um monte de cócegas mesmo não tendo feito. Seu corpo se sensibilizou com o contato da mão da pessoa que estava te fazendo cócegas. E aí, gente, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui. E fico pro próximo agora as estruturas encefálicas relacionadas com a memória. Até mais, gente.